Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Carvalho Cast Podcast, onde podemos conversar sobre saúde e bem-estar, coisas boas da vida para ajudar você. Nós temos a internet, que é um ambiente onde tem muitas coisas boas, algumas não tão boas, mas aqui nós fazemos sempre conteúdo de qualidade com pessoas competentes para que você possa aprender algo e isso possa impactar positivamente a sua vida. A idealização do Carvalho Cast Podcast é da Clínica Carvalho, clínica de psicologia e de saúde mental, onde tem a intenção de trazer cuidados para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental. Também da DLB, DLB, Danilo, me ajuda. DLB Tecnologia. DLB Tecnologia, soluções em tecnologia do nosso amigo Danilo. Se você precisa de alguma solução na área tecnológica, é só falar com o Danilo. Fala oi aí, Danilo, mais uma vez. Oi. Esse é o Danilo, tá bom? Lembrando que nós temos o apoio cultural do Escritório de Contabilidade Adamantina, do nosso amigo Elton e do Tiago. Se você precisa de algum serviço na área contábil, pode procurar eles ali, que eles estarão te ajudando, tá bom? Sem mais delongas, vamos conversar com a nossa convidada, doutora Samara Riccioli Colpas Cardoso. Acertei? Isso. É um prazer recebê-la aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. A doutora Samara faz um trabalho muito bacana, ela cuida da saúde dos mais experientes, podemos dizer assim, Isso, né? eu agradeço o convite. E é professora também universitária, Isso. professora da Unify, casada com meu amigo doutor Wellington, Isso. mãe do Ravi, é isso? Isso. Né? Está aqui Isso mesmo. conosco. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu coloquei dois bonequinhos aqui, Eu ó. vi. Você viu o bonequinho? Aqui a senhorinha, a vovozinha tomando um chazinho na cadeira de balanço, e a doutora que foi lá visitá-la, né? Doutora, como é que é essa relação do médico com o paciente, principalmente o paciente, pessoas falam da melhor idade, o paciente idoso, como que é essa relação? Há uma diferença das outras faixas etárias? Sim, eu assim, para só ilustrar o porquê, né, de eu ter escolhido fazer uma pós-graduação em geriatria, quando eu fiz a residência em clínica médica, eu tive uma professora que era geriatra e ela tinha um amor, um cuidado ali com os idosos, diferenciado. Aquilo me chamou muita atenção, que era o que eu gostava de fazer, da parte humanizada do atendimento, de você olhar para a pessoa, de você não enxergar somente uma pessoa com doenças, né, mas uma pessoa que tem uma história de vida, que tem marcas que traz ao longo de anos, né? E isso sempre me chamou a atenção de ser uma profissional assim. Então a geriatria entrou na minha vida dessa forma. E eu gosto de conversar muito. Ah, então você veio no lugar certo, com uma pessoa que gosta de conversar. Vai ser um bom episódio, Danilo, vai ser um bom episódio. E no meu atendimento isso faz parte. Então, quando eu vou atender um idoso, eu quero sim saber de tudo. Eu quero saber onde ele nasceu, eu quero saber como foi a infância, eu quero saber como Nossa, que conheceu o esposo ou importante. a esposa, Como como que é é a relação importante. com netos, como não é. Eu gosto realmente de conhecer. Às vezes eu até brinco, eu falo assim, eu não tô sendo fuxiqueira não vou contar pra ninguém. Porque isso faz parte, porque nós trazemos as doenças, mas trazemos também nossa história de vida, né? Que às vezes está totalmente ligada às doenças que estamos manifestando. Né? Elas têm um porquê de estar O ali, porquê de né? estar ali. Ela tem uma história E para essa. falando mesmo assim, igual nós estamos aqui numa clínica que cuida da saúde mental, Sim, a saúde mental do idoso ela foi muito tempo esquecida. verdade, Que se né? tem um estigma de que idoso não tem depressão.
É uma impressão minha, que assim, às vezes o familiar vai levar o idoso, você está falando da questão de conversar com ele. E às vezes o familiar ou o cuidador nem deixa ele falar, né? Já, Tem, já pula ixi, na frente e quer aí falar, já quer falar e às vezes diminui a fala, né? diminuir a Aquela, não, não fala. é isso não, doutora. Ela tá não sei o quê, tá gagá, não, não é? Então, é importante esse olhar E, seu. e isso é algo que eu vou trazendo ao longo da consulta, né? Eu respeito sim o familiar, porque às vezes é um familiar que também vem com uma carga emocional, porque ser cuidador também não é fácil, Às vezes não tem um preparo, traz, não né? tem um preparo, às vezes está com um esgotamento também. Então eu tento ao máximo ir conduzindo, né? Conhecendo o paciente, fazendo perguntas diretas ao paciente. Me conta você. Como que você se enxerga diante disso? Como que você está se sentindo? Porque às vezes a queixa chega, eu tô achando que tá muito esquecido. O senhor se acha esquecido? Não, eu não me acho esquecido. Então é importante saber, claro que o familiar tem um olhar de fora, tudo, Sim. mas é importante saber como que aquele idoso está se enxergando diante daquilo. Então eu busco assim, nas minhas consultas, são consultas longas, eu às vezes até Eu sei disso. ultrapassa um pouco, porque faz parte, né? Cuidar Sim. tem que ser cuidado por inteiro, né? É Eu um. nunca esqueço, eu nunca esqueço. Teve uma época que nós trabalhamos juntos, né? E eu era o secretário de saúde e você era contratada. E você era a última médica que saía da unidade. Você era o último colaborador que saiu da unidade. E sempre na saúde pública nunca é suficiente. E um dia eu fui conversar com você, né? Doutora, era possível você atender mais dois, né? Com todo ali, Uhum, não sei se você lembra desse dia. E aí você falou assim, Aguinaldo, não é possível, porque eu gasto esse tempo e chega um momento, se eu coloco mais dois, eu não consigo concluir o raciocínio clínico, vai estar prejudicado. E eu assim, eu saí dali, eu falei, nossa, eu fui pedindo algo para você fazer a mais, e se tivesse uma maneira de apagar o que eu fui pedir, porque aí eu tive a dimensão do que eu não tinha dimensão porque eu não estava lá dentro, né? E tinha outras demandas, né? Eu tinha que ouvir do profissional mesmo. Essa dimensão de como você dá esse olhar, dá esse tempo de qualidade, dá essa atenção. E aí eu comecei, hoje eu falo isso, a acompanhar os seus pacientes, o retorno deles. Porque é unidade de saúde, né? Então eu comecei a fazer um monitoramento e eu vi uma diferença muito grande na reincidência, era menor, entendeu? Então, quer dizer, gastava-se mais tempo e atendia-se menos. Só que depois terminava atendendo menos, porque era muito mais eficiente, né? não Não retornava. havia o Uhum. retorno. E eu achei muito interessante. Então, daquele tempo que nós trabalhamos juntos, isso ficou muito gravado para mim, dessa conduta sua, né? Hoje estou tendo a oportunidade de falar isso para você aqui diante das Obrigada. câmeras e foi algo que realmente me chamou muito a atenção nesse trabalho. E é interessante, fala sobre isso. Parece até um paradoxo, né? O profissional de saúde falar que tem que humanizar a saúde, Tem, né? com certeza. Eu, trabalhando, né, em saúde pública, não escutei uma vez só paciente falar assim: nossa, eu nunca fui examinado desse jeito. O médico não põe a mão em mim, Eu acho né? isso um absurdo. Eu ouvia muito isso aí. Eu acho isso um absurdo, porque o exame físico, a anamnese, o exame físico faz parte da medicina. Como que você não faz isso com o seu paciente? Eu entendo que em determinadas situações, às vezes precisa ser algo mais direcionado. Sim. Você está num pronto-socorro, não é lugar de você fazer isso, porque tem uma demanda muito grande. Mas existem momentos que você precisa sim contar uma boa história. Então, por exemplo, numa unidade básica em que o tempo é disposto para isso. Então, Sim. que foi exatamente como aquele momento eu te respondi. Uhum. Preciso desse tempo, porque se eu avaliar o paciente uma vez muito bem, depois eu vou só acompanhar ele, né? Exato, Assim, né? em outras coisas.
E eu estava recente aqui na cidade, então eu também não conhecia muito bem os Sim, é pacientes, né? verdade. Então Você tinha mudado, depois, acho que era o primeiro serviço aqui na cidade, primeiro. né? Agora não, agora eu já estou ali, Já conhece a eu história, conheço já a né? história e os meus prontuários, eles são todos completos, então o paciente chega, vou checar as medicações, com quem está morando, como que está o consumo alimentar, como que está as eliminações fisiológicas, são coisas que eu já faço, assim, de perguntas, que eu já tenho um roteiro na minha cabeça do que vai ser feito, que eu vou perguntar e isso tornou muito mais fácil, assim, conduzir os atendimentos. E isso no consultório também. Você é uma jovem médica. O que que levou assim essa? Porque cada um tem uma história porque escolhemos uma profissão ou ela nos escolhe, enfim, né? Às vezes até a nossa personalidade se funde à profissão, né? Talvez a Samara não é tão conhecida, mas a doutora Samara é muito conhecida. Talvez o Agnaldo não é tão conhecido, mas o psicólogo Agnaldo é conhecido. Que momento da sua vida você olhou e falou, não, eu quero esse negócio de medicina? Eu não me lembro quando que eu falei que eu queria ser médica, mas a minha mãe me conta que isso desde a infância eu falava que eu gostaria de ser médica, mas eu não tenho essa lembrança. Eu sei que no colegial, quando começou já, né, os movimentos para prestar vestibulares, tudo, eu falei, eu vou prestar medicina. Já era algo que eu tinha muito certo dentro de mim, mas eu Você não sei não foi aonde uma opção, nasceu não foi isso. uma segunda opção, Não não foi, prestei foi... nenhuma outra, assim. Entendi. E aí eu falei, eu vou prestar medicina. E eu tinha certeza disso. Eu não tenho médicos na família. Verdade. Não tive nenhum contato com nenhum médico assim anterior para falar, eu me Ah, ele me inspirei inspirou naquela nele, né? pessoa, isso. Não tive nada disso, mas eu sempre gostei de ir para o hospital. Sempre. Era uma coisa meio esquisita, porque assim, bom, Bom, eu ia falar, ainda bem que você falou, tá? a minha prima Beatriz, que é médica também, Ah, tá, doutora Beatriz. ela, não vou me lembrar certo quantos anos ela tinha, mas ela teve que passar por uma apendicectomia, o apêndice dela inflamou bastante, foi uma cirurgia bem complicada, ela ficou internada muito tempo, eu acho que chegou até um mês, não lembro assim certo. Foi bem grave na época. E eu amava ir no hospital ficar com ela. Olha só. Meu tio, porque eu era menor de idade, então eu não podia ficar de acompanhante, Sim. mas eu ia com o pai dela, meu tio me levava de manhã, eu entrava lá, ficava com ela e com a mãe dela, com a minha tia Fabiana, e aí meu tio à noite, quando ia visitar novamente, eu voltava com Você ele. passava o dia lá. Eu passava o dia no hospital e eu adorava aquele ambiente, o cheiro, que o hospital tem um cheiro de hospital. O cheiro do hospital, de andar naqueles corredores. Eu falava, Beatriz, vamos andar, vamos, né? Ela tinha que andar, eu queria conhecer os setores do hospital. Entendi. Então foi algo assim que Você hoje eu lembra quantos lembro, anos você tinha? ai, uns 13 anos, por aí. Pré-adolescência, né? Por aí, 13, 14 anos, e era algo que já me fascinava. E também teve um momento que no hospital de Pacaembu também, sempre que eu tinha a oportunidade, eu queria estar lá. Quando meu sobrinho mais velho nasceu, eu queria ter entrado no parto, mas aí eu tinha 15 anos, não deixaram. Mas era algo que não me causava, assim, né? Entendi. Medo, pânico, nada disso. E aí eu acabei indo lá, né? Não deixaram eu ir, não pude acompanhar a minha cunhada ganhando. Mas assim que o nenê nasceu, eu fui a primeira pessoa que dei banho nele. Eu já peguei o neto no colo, eu já... Então, assim, o ambiente hospitalar me fascinava. Eu gostava Entendi. muito. Então, eu tenho essas lembranças de gostar, assim, de estar dentro do hospital. E aí, foi surgindo. E aí, quando, né, tive a oportunidade, eu fiz um ano de cursinho. E aí, eu passei na UnoOeste. E em 6 anos me formei. Você, na visão que temos aqui fora da profissão, me parece que a medicina ela é uma profissão que tem que ter algo assim
muito de paixão, muito de. Lógico, tem que ter estudo, tem que ter todos os preceitos éticos, todas as suas responsabilidades legais, morais e tudo mais. Mas a gente percebe que os bons profissionais têm algo da paixão pela medicina, né? Que isso realmente é Sim, algo. sim. Nós vamos lidar com pessoas que têm uma carga emocional por diversos fatores, sejam pelas doenças que estão ali procurando ou por outras coisas, né? Você tem que amar o que faz, porque tem dias que chegam pacientes agressivos, né? Tanto quando eu fazia pronto-socorro, eu me lembro disso, pacientes, mães cansadas, que já estou trazendo meu filho aqui há tantos dias, já estou. E o médico ele tem que olhar com compaixão, sim, né? Olhar que é um ser humano, que você tá ali, além de cuidar da saúde, você tem sim a obrigação de acolher. É que tem se tornado algo, eu acho, exaustivo por conta, às vezes, da carga de trabalho que o médico pega, né? Então, às vezes, assume muitos plantões, às vezes que são problemas muito, dimensão muito grande, né? Uhum, Porque quando uhum, não temos uma saúde básica tão eficaz, você sobrecarrega a saúde hospitalar. sim, Então, são problemas que, assim, socorrem, eu acredito que no Brasil inteiro, sim. né? São problemas porque é muito difícil você fazer saúde básica, Uhum. né? Que você fazer o paciente entender as mudanças, a promoção de saúde, é difícil. Aí vai sobrecarregar lá no hospital. E aí, às vezes chega, tem um colega cansado, que não olha direito, não estou defendendo, mas é preciso ter esse olhar humano. Eu saí de pronto atendimento por cansaço Por mesmo, cansaço. porque eu falei, não dá, eu não vou conseguir exercer da forma que eu gosto de exercer. Eu já li vários artigos, várias pesquisas do burnout na classe médica, né? Sim, Principalmente nos plantonistas, é algo muito sério, né? muito sério, muito, muito sério. E a formação, né? Muitos profissionais jovens, né? Formando. Eu mesmo, quando eu me formei, eu tinha 24, 25 anos. 25 25 anos. anos. Eu era Para muito lidar com jovem para para lidar com lidar tudo com aquilo. isso. Uma coisa que eu vejo assim, eu fui professor, sou professor ainda, mas não atuo. E uma coisa que eu sempre achei estranho no mundo da docência e vejo também no mundo da saúde. Os trabalhos mais difíceis são colocados para as pessoas que estão iniciando. Então vamos lá. Na educação, o professor, geralmente assim, o professor mais experiente, ele escolhe as turmas que ele quer pegar. E ele qual que ele escolhe? As turmas mais fáceis dele É, lidar, com as matérias mais tranquilas, com aquela faixa etária que não vai dar muito problema e tudo mais. Na área da saúde, quem que você vê majoritariamente nos plantões, nos pronto atendimentos? Os os recém-formados. E recém-formados. ali, no pronto atendimento, urgência e emergência, é algo assim, é aquela quase operação de guerra, né? A pessoa Isso. chega ali. Então, assim, é uma coisa que nessas duas áreas, são áreas que eu transito, na saúde, na educação, eu penso que deveria ser ao contrário. Ali é espaço de quem tem mais Isso. experiência, mais bagagem, não é? E o médico ele não deve parar só na faculdade. Uhum, Na verdade, assim, a medicina, ela é um estudo eterno. Enquanto você for exercer a medicina, você sim. precisa estar estudando. Uhum, E eu falo isso muito para os alunos. Vocês vão se formar e vão procurar fazer residência, sim. Porque a residência nos transforma. Eu tenho uma linha assim que eu consigo nitidamente ver a profissional que eu era antes de fazer a minha especialização em clínica médica e depois de fazer a especialização em clínica médica. uhum, Eu entrei na residência em 2020, eu estava com. Foi 2020? Não, 2018, eu tinha 3 anos de formada. Já tinha um pouquinho mais, assim, uhum. de, de vivência, né? Já estava um pouco mais velha, então.
eu aproveitei muita coisa e aí a gente sai um pouco da parte teórica e só na parte prática. Então, o médico ele tem que se especializar, sim. Ele tem. É, Samara, uma vez, há muito tempo eu li, isso aí provavelmente não, está bem desatualizado, porque faz muito tempo. Mas já naquela época, já me chamava a atenção. Você está falando essa questão do médico estudar. Que durante a graduação do médico, que são 6 anos, e a pessoa que escrevia a reportagem era uma revista, tipo, revista de circulação nacional, não era uma revista, um periódico específico médico, né, de saúde, mas trazia uma pesquisa que a mudança do conhecimento, vou tentar traduzir com as minhas palavras. Durante a formação de um médico, o conhecimento que se tinha dentro da medicina mudava de duas vezes, quase três, durante esse período. Significava que um determinado conhecimento, quando ele estava no primeiro ano, ele não ia ter contato com aquilo, porque era progressivo, mas quando ele chegava a ter esse conhecimento, que chegava o momento dele estudar aquilo, já era um outro conhecimento, era uma outra vivência. E hoje eu imagino que isso deve estar muito mais rápido, muito pelos Muito. avanços, pelas descobertas, pela a própria dinâmica populacional, pela pandemia que veio e mudou tudo. Muitas coisas. Então essa questão do estudo ela é muito importante. Tem, é. E aí a pergunta que eu faço para você é como que estudar se a pessoa tem essa rotina de trabalho muito forte, de muita atuação? Como é que o médico vai fazer isso? Ah, consegue. Se vira. A gente consegue ficar mexendo em celular, Ah, né? Tem verdade. assim, o tempo. É tudo questão de administrar tempo, Uhum. né? Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Mais perto? Uhum. Sim. Uhum. É tudo questão de adaptação, né? É claro que, assim, não é algo que às vezes consegue, que eu, por exemplo, consigo fazer como eu fazia antes de ser casada, de ter filho. Mas eu consigo, Quer dizer, não pode parar, não né? pode Talvez parar. a velocidade menor, mas tem que continuar. Eu, no meu horário de almoço, eu sempre estou procurando ler alguma coisa, ler um livro. Eu, toda aula que eu vou preparar, eu vou e refaço a aula inteira, porque eu vou procurar se teve alguma atualização daquilo. Já é uma forma de estudo. Sim. Todas as vezes que vamos para o hospital com os alunos, o aluno vai trazer um caso que vamos discutir, tudo. Eu vou estudar aquele caso novamente, tudo que trouxe. E eu vou estabelecendo assim, até dentro de consultas, né? Como consultório. Eu atendi um paciente que me trouxe algo que eu fiquei em dúvida ou que eu não tenho conhecimento daquilo, às vezes alguma medicação, alguma coisa, eu vou estudar. E eu não tenho nenhum problema em falar isso para o paciente e para a família, né? Eu acho É uma que transparência, eu né? tenho muito, eu fico muito triste quando eu vejo profissionais que mentem, né? Que não é comum a gente atender pessoas que trazem mentiras de outros profissionais, né? Uhum, De curas que não existem, de algumas falas, assim, não vou nem me estender nisso, uhum, porque é muito antiético, né? uhum. Mas eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito transparente com os pacientes. Olha, não conheço essa medicação, mas eu vou estudar sobre ela. Ver se ela pode estar trazendo isso para a sua vida, esse determinado problema. Eu vou estudar e eu entro em contato com você. E eu realmente faço isso. Assim como eu também nunca tive problema em pedir ajuda para outro colega de algo que eu também não estou conseguindo raciocinar, não estou conseguindo lidar com aquilo. É, Então, eu também nunca tive problema com isso. Um exemplo, assim, né, que não muito longe que aconteceu recentemente foi a minha tia Fabiana, mãe da minha prima Beatriz. Ela faleceu há pouco tempo, Sim, eu né, por fiquei conta de sabendo. um Um tumor, né, câncer na bem cabeça. agressivo. E ela entrou em cuidados paliativos.
Nós tivemos muito pouco acesso, né, ao que fornecer para ela, mas a gente sabia muito bem que não queria que ela sofresse mais ainda do que ela já estava sofrendo. E nós tivemos dificuldades, nós que eu digo, eu, Beatriz e o Wellington, né, em Três lidar, médicos. 3 médicos, em lidar com o fim de vida da minha tia, né? O que a gente A faria ou finitude, não, né? porque não tínhamos experiência diante disso. Então, eu falei, eu vou estudar. Foi a primeira coisa que eu fiz, eu fui estudar sobre isso e pedir ajuda Uhum. para colegas que eu sei que são capacitados para tal, para ver o que a gente faz ou não de medicação, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E isso me trouxe assim algo que eu falei, não, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso estudar mais sobre dor, eu preciso. Então me despertou isso mais, porque eu vi que é realmente uma área que eu tenho pouco conhecimento e eu tenho que melhorar nisso. Uhum. Então, não tive problema nenhum em pedir ajuda. Minha prima também tinha alguns contatos. Nós Uhum. entramos em contato com pessoas e que nos auxiliaram a conduzir de uma forma bem melhor, assim, na situação que minha tia estava. E eu acho que o profissional é isso, a gente não tem que ter vergonha, né? Porque a vergonha é você não fazer e prejudicar o paciente, ou fazer errado e prejudicar o paciente, né? Então, Sim. a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda. É o foco maior é no bem-estar É no bem-estar do do paciente, paciente. com certeza. Sempre, né? Você falou algo assim, você está falando de hospital, falando algo, você trouxe aí uma questão da experiência de vida familiar sua, né? Isso mexe muito. Hoje, na sociedade atual, a morte e a vida acontecem no hospital, né? E como que é esse olhar da vida e da morte dentro dessa instituição? Como que o médico vê isso? Como que você vê isso? Olha, isso, quando eu me informei que eu tive o primeiro óbito, eu fiquei muito mal. Eu precisei até de Você estava no ajuda num plantão? plantão. Era um paciente que já tinha algumas doenças muito graves e ele já estava ali já em um estado em que aquilo era inevitável, Era o curso o natural da curso vida. natural da vida. Mas eu, na minha inexperiência ainda, né, profissional e de vivência, tudo aquilo ali me marcou muito. Eu precisei realmente de ajuda psicológica, porque eu não soube lidar. E aí, vendo tudo isso e conforme eu fui crescendo profissionalmente, eu olhei para trás e eu vi que na faculdade eu aprendi somente sobre a vida, eu não aprendi sobre a morte. Eu fui aprender sobre a morte com essa professora que eu tive lá na Uhum, residência, que me trouxe o conceito de cuidados paliativos, uhum. que até então eu não conhecia. E que me fez enxergar que morrer é algo que vai acontecer, que é algo natural, que nós não somos deuses, nós não Sim. iremos, então algumas coisas vão acontecer independente do que a medicina ou qualquer outra área fizer, algumas coisas irão Chega um acontecer. momento que a Chega um medicina não momento que a consegue fazer medicina mais nada, né? não consegue ultrapassar aquilo. Mas eu acho que é uma falha do ensino de saúde em si, a gente falar sobre a vida e não falar sobre a morte. Talvez você conhece, deve ser sua colega de aula, a doutora Ana Vitória Salimon, de psicologia. E faz 8 anos que eu terminei minha graduação de psicologia. E tem algumas aulas, eu acho que todo mundo que faz a graduação tem algumas aulas que nunca saem da cabeça, né? E muitas aulas dela não saem da minha cabeça. Não sai a primeira aula que eu tive com ela, que eu fiquei encantado pela psicologia, com a primeira aula. E nós tínhamos uma matéria que ela falava sobre o ciclo vital. E começava desde o embrião, tudo, e era um, dois, tudo, acho que era quatro semestres, e eu lembro do último dia da aula, e foi sobre a finitude da vida. E eu lembro que era uma aula ao sábado, era a última aula do período da manhã, quase ninguém ficava. E assim, aquela conversa que nós tivemos sobre o fim da vida,
aquilo me marcou muito e eu já tinha esse respeito, do respeito da morte, o respeito da vida, o respeito pela história, o respeito da família, o respeito por como as pessoas enxergam a morte, né? Como você vai enxergar a morte, como você vai. Então, é exatamente isso. E eu falo que para mim ficou muito impactante porque parece que foi um oásis em toda a minha formação. Não teve muitos momentos sobre a finitude, né? Não teve muitos momentos. E aquele momento tão especial, eu lembro que minha turma ficou eu e mais dois. Nós tínhamos uma turma, acho que é de umas 30 pessoas, né? Então realmente é deixado de lado. E aí eu vou te fazer uma pergunta, se você quiser responder, fique à vontade. Nessa questão da finitude, como fica a questão? Porque é algo muito do ser humano. Para você, para as pessoas, como é que você enxerga esse momento da finitude e a espiritualidade? Você vê alguma conexão? Não sei se isso o médico pode pensar, pode ter isso aí. Como que você vê a Samara? Como que a Samara vê essa questão da finitude e a espiritualidade? Porque ela surge nesse momento, né? Surge, com certeza. Eu sou cristã, Eu já vi você fazendo. É Romaria que fala? é, Eu já vi, achei muito bonito. Um dia eu passei, estava tendo uma Romaria, e eu vi você e seu esposo. Achei uma singeleza muito, muito bacana. eu sou praticante na Igreja Católica, Uhum, eu tenho a minha fé, eu acredito sim em algo que eu sempre levei dentro comigo. É, é difícil, assim, porque tem alguns pacientes que vai ser difícil em determinados momentos você chegar e falar, deixa que uhum, Deus, né, prepara tudo. Porque às vezes a pessoa ela tá muito fragilizada, ela uhum. fala, não, mas eu não quero que Deus leve, eu não quero que Deus, né? Sim, Não tô aqui pra você fazer a medicina, não é pra falar de Deus. Então, a gente sabe que isso acontece, né? Mas sempre, eu sempre rezei pelos meus pacientes. Sempre. Mesmo que no meu cantinho, no meu no seu íntimo, secreto. no meu sagradinho ali. Então, todos os Entendi. pacientes, aqueles pacientes que você vê que já estava evoluindo para o fim de vida, dentro da minha fé, eu rezava ali por ele, enquanto eu examinava, eu rezava e falava, Senhor Jesus, o Senhor é o dono de tudo. Doador da Eu vida, né? só estou aqui porque o Senhor permitiu, então faça a sua vontade. Eu sempre fiz isso, né? Me use para que eu possa acalmar a dor, para que eu possa curar e para que eu possa abraçar se for preciso, que se eu não puder curar, que eu possa abraçar. Eu tive um professor que ele falava que a gente não podia chorar. Então, também tive esse professor. É complicado. Eu sou psicólogo, eu choro. A gente não podia O que eu faço chorar, com esse né? negócio que tem aqui, que faz parte do meu ser? Ah, você não pode chorar, vai dar a notícia de um óbito, tudo, você não Uhum. pode chorar. Eu acho que não é bem assim, não é sinal de fraqueza, às vezes é sinal de compaixão. Acho que é a humanização, né? Teve uma paciente também, que ela é mãe de uma amiga minha, muito, muito amiga minha. Uhum. E eu cuidei dela, assim, desde que eu me formei, eu cuidei dela. Certo. Ela tinha uma doença que era progressiva desde a primeira vez que eu a vi. Eu já falei pra filha, falei, olha, você tem que se preparar, porque vai chegar um momento que infelizmente não vamos ter o que fazer diante da medicina, né? E ela falou, não, eu confio em você. E eu fiquei cuidando dela, eu acredito que uns 4 anos, até que chegou realmente esse momento. Uhum. Assim, eu falo que realmente Deus é maravilhoso, porque era um dia, eu dificilmente tenho folga. E era um dia que eu estava de folga. Entendi. Que eu não lembro se era feriado em Adamantina, enfim, eu estava de folga aquele dia. Ela me Uhum. ligou, ela falou que já tinha chamado a ambulância. Eu falei, estou indo para o hospital encontrar com você. E aí eu realmente vi como que a paciente estava, e aí eu chamei ela e falei, olha, lembra quando a gente conversou lá Você atrás, que chamou esse ela quem? momento, a filha, A filha. que esse momento iria chegar? Ela falou, lembro. Ela falou, chegou, né? Eu falei, chegou. E aí? Ela falou, eu não quero que ela sofra mais. E foi isso.
eu fiquei ali, nós fizemos algumas coisas, algumas medicações, né, para conforto, dignidade, e ao longo do dia ela veio realmente a falecer. E foi que assim, claro que eu chorei muito junto com ela, porque ela é minha amiga, porque foi uma das minhas primeiras pacientes. A filha, assim, confiou em mim plenamente. Mas eu também já chorei em Adamantina com pessoas que eu nunca mais vi, que eu não lembro nem do nome, mas que eu vi o cuidado e o amor que os filhos tinham, que o paciente tinha, as coisas que o paciente pedia. E isso é algo que nós temos que normalizar. A morte ela vai acontecer. Nós não somos impunes a isso. Eu vou morrer, você vai morrer, ele vai morrer. Não, nós temos que falar abertamente Sim. disso. E como que eu quero morrer? Como que eu quero chegar no meu fim de vida? O que eu quero fazer? Mas ainda é um assunto muito delicado, que não é com todo mundo que você consegue conversar. Se eu estou no consultório e eu virar para o paciente e falar assim, você sabe qual que é a sua, o que que você pensa sobre a morte? Não, Natália, pelo amor de Deus, eu vim aqui porque eu quero viver, Se benze. eu não quero morrer. Porque é isso mesmo, porque Sim, as sim. pessoas elas têm uma ideia diferente. Se você conversar com quem é paliativista, né, por exemplo, a Uhum. doutora Gláucia, né, conversar com ela, Excelente. Que pessoa fantástica. o paciente paliativo não é na hora que ele está lá na parte terminal. Um paciente paliativo é quando ele tem uma doença que vai limitar a vida dele. Uhum. Uma doença que é incurável. E ele pode ser um paciente paliativo por anos. O paliativismo ele não tem que entrar somente na hora que o paciente está para morrer. Uhum. Ele tem que entrar a partir do momento que ele tem o diagnóstico daquela doença. Que é uma doença que vai limitar a vida dele em algum momento. Como foi com essa paciente que eu cuidei. Ela tinha uma doença pulmonar que ia limitar a vida dela em algum momento. Demoraram 4 anos. Mas realmente limitou a vida dela e foi o que levou ela a óbito. E nesses 4 anos nós cuidamos dela. O que dava para cuidar dentro da medicina foi feito plenamente até o momento que realmente a medicina não tinha mais o que oferecer, mas o humano tinha. O Porque eu humano acho que falar tinha. isso que a medicina não tem, a medicina sempre tem para oferecer sim, porque não é só em medicação. Nós médicos Olha, a gente tem que oferecer mais do que isso, né? Então é um abraço, é um olhar, é um conforto, vai muito ao vai encontro que a muito. OMS diz, né? Que saúde não é apenas ausência de doença, né? Exatamente. É olhar a pessoa assim, é produzir saúde, né? A minha avó, mãe da minha mãe, ela também tinha várias doenças limitantes e a minha avó, enquanto ela tinha o que a medicina fazer, então ela foi internada, ela ficou em leito de UTI por diversas vezes. Aí depois as internações começaram a ser só em enfermaria, porque não tinha mais indicação de ser em Uhum. leito de UTI. Depois começou a ficar mais em casa. E isso tudo foi sempre muito bem conversado. A minha mãe, as minhas tias, os meus primos e primas, eles sempre entenderam e eles sempre deixaram, e eu falo isso com muito orgulho, eu cuidar da minha avó. Eu conduzir o cuidado da minha avó. A última vez que a minha avó foi internada, ela já estava acamada. E aí eu até tentei fazer um tratamento em casa, mas aí não surtiu efeito. Eu levei ela até no meu carro para dar mantina para internar ela. E ela falou pra mim assim, no meio do caminho, ela falou assim, você tá me levando pro hospital, né? Eu falei, tô, vó, vai precisar internar. Mas você promete que me traz de volta? Nossa. Eu falei, prometo. Só falei isso pra ela. Ela foi, internou, foram, o pessoal lá, assim, nossa, eu não tenho nem palavras pra agradecer, né? Cuidou muito bem dela. Chegou um momento que não tinha mais o que fazer mesmo, que os rins dela pararam, ela não tinha Uhum. indicação de fazer diálise, ela estava ficando mais confusa. E aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou levar a avó pra casa. Ai, meu Deus, mas a avó não tá bem. Não, ela não tá. Mas ela não vai ficar bem aqui, mãe. Só que ela indo pra casa, ela tem a oportunidade de que pessoas vejam ela.
Ela ainda tinha 2 irmãos vivos, uma irmã até mais velha que cuidou dela. Uma prima minha tinha acabado de ganhar bebê, então assim, ela não tinha conhecido o bebê. E todo mundo que quisesse poderia ir ali. E foi realmente o que aconteceu. Levei minha avó numa quinta-feira para casa. Uhum. Ela recebeu a visita de várias pessoas, dos irmãos, dos E estava lúcida? netos. Tava. Ela conhecia, ainda tinha alguns momentos que ela tinha assim de confusão. Certo. Mas recebeu visita de todo mundo foi que quis ir, foi, se despediu dela. E na segunda-feira minha avó faleceu. Ela Da quinta foi da até a quinta à segunda segunda, ela teve faleceu. esse tempo Sem ali. sofrimento, ela faleceu com a minha mãe. A minha mãe tinha muito medo disso. E quando a cuidadora percebeu que a minha avó estava realmente já falecendo, ela ligou para minha mãe. Minha mãe tinha acabado de ir para casa dela tomar um banho. Aí minha mãe subiu de novo e aí a minha mãe pegou nas mãos dela, falou: "Mãe, pode descansar, vai ficar tudo bem." Conversou com ela, né? Uhum. Fez uma oração com ela, né? E falou: "Senhor, tenha misericórdia da vida da minha mãe." E minha avó olhou para ela, fechou os olhos e minha avó faleceu. Foi assim. Foi assim, né? E eu não me arrependo de ter feito isso. Não me arrependo, porque foi um pedido dela, ela já sabia o que estava acontecendo, que a doença dela era muito limitante. Todos nós da família sabíamos tudo que a minha avó estava passando. Enquanto ela teve chances de tratamentos curativos, foi realizado. Mas chegou um momento que o tratamento dela era realmente esse, era amor, era carinho, era ter pessoas que ela gostava e que gostavam dela ali do lado dela para que ela pudesse descansar em paz. E foi isso. Entendi. Você sabe que além de ter a minha formação de trabalho como profissional de saúde, eu tenho uma vivência da espiritualidade, eu sou pastor. Uhum, E uma das coisas que me traz muito respeito, muita satisfação e muita alegria, porque é algo muito. É um misto de tristeza, mas alegria por ter essa oportunidade. É de acompanhar as pessoas na sua partida. Né? Por isso que eu perguntei da espiritualidade, né? Porque eu lembro uma vez, eu nunca imaginava um dia ser profissional de saúde e eu estava tinha terminado minha formação pastoral e assumi uma igreja e por uma situação de emergência tive que assumir aquela igreja e teve. Lembra quando aconteceu os primeiros casos daquela gripe H1N1? Acho que era H1N1 lá na região. E um dos primeiros óbitos da região foi de uma pessoa que eu pastoreava, não é? E no fim deu televisão, tudo, que era o primeiro caso na região. E aí eu lembro, tava aquele processo de UTI e tudo mais, e aí eu sempre acompanhando a família. Não entrava muita gente, porque aquela questão da contaminação, todas aquelas uhum, coisas que tinham. E aí eu lembro da fala do médico, acho que era o médico, veio, chamou todo mundo para uma sala, pediu para eu entrar junto e deu uma notícia. E aí o médico olhou para mim. Aqui terminou o meu serviço, começa o seu. Né? Então são algumas falas e aquilo me marcou, aquela fala daquele médico, que eu nem sei, se eu ver ele na minha frente, eu não sei quem é. Mas essa fala ficou na minha mente, né? E é realmente de muita humanidade a passagem da morte. é. É de muito aprendizado, é de muito respeito, é de muita reflexão. Então, assim, e aí você vê, assim, as famílias lidando, o não lidar bem, o lidar bem, é, como que as pessoas construíram os vínculos, ou como não construir os vínculos, não é? Então, assim, uma lição que eu aprendi, né? Para se morrer bem, tem que viver bem, Tem que viver bem. né? Parece até E, um antagonismo, né? e aí que tá a Mas para importância. morrer bem, bem em Você que tem que sentido? viver.
Isso aí, tá ali com pessoas te visitando, pessoas brigando com o médico, doutor, vem socorrer, cadê a É, ambulância, né? Aquela coisa, né? Porque pessoas que querem bem, alguém dando conforto espiritual, alguém parando tudo para estar lá naquele momento. Então, dinheiro é muito importante, e as facilidades da vida são importantes, mas nessa hora, a maioria das coisas não envolve dinheiro, não envolve não, conhecimento, não envolve não. poder, não envolve aquela pureza da humanidade, a pura fragilidade da humanidade, né? É, Mas é um momento de muito aprendizado, mas não é um aprendizado cognitivo, né? não. É diferente, não dá nem para explicar, mas é algo assim que eu sou grato a Deus por, né, pela condição de ser um pastor. Esses momentos as pessoas terminam me chamando, terminam participando. Isso, assim, me dá uma visão da vida muito diferente. Quando eu comecei o meu processo de conversão também, Uhum, eu me assustei como que as pessoas me recebiam na igreja, mas assim, estarem surpresas de uma médica estar participando da vida espiritual, de uma médica estar participando da igreja, das pastorais e ser uma ser pessoa ali comum. ativa, né, dentro da comunidade ali. Inclusive, esse episódio estava para ser outro dia e nós não fizemos outro dia Porque porque eu você tinha um estava com compromisso compromisso da da igreja, igreja, né? é. E as pessoas assustam, né? Mas assim, assustam num bom sentido, né? Nossa, como é bom ter você aqui com a gente, como é bom. Porque eu acredito que muito tempo, né, a medicina ela foi separada da religião, né? É. Mas hoje eu acho que isso está mais aberto, assim. Acredito que sim, né? Acredito, eu Pelo vejo. menos eu não nego a minha fé, né? Uhum, Em lugar nenhum. Isso uhum, jamais eu irei fazer, porque sim, tudo que eu faço, que eu tenho a oportunidade de fazer, é porque Jesus permite que eu faça. Então eu sim, jamais irei negá-lo né? e colocá-lo sempre em primeiro lugar. Uhum. Mas ainda tem Como se diz, né? resistência. Tudo é por ele, tudo é Tudo é para por ele e é ele, com ele, né? Nós não fazemos nada, né, nada. sem ele. Mas é legal mesmo, viu? Assim, eu penso que isso também faz parte da humanização, né? O Sim, sim. médico, porque penso eu, aí você poderia dizer, que às vezes também essa posição que talvez a história, talvez a própria medicina colocou o médico, é uma posição que termina em alguns momentos ficando pesado para ele, né? Que ele fica num pedestal tão assim, parece que ele não é humano, né? É. Parece que ele. Isso acho que termina trazendo algum tipo de dor para ele, né? Mas quando você trata de um diferente, né? Quando você traz a parte humana, você mostra que você é um ser humano que tem dores, é um ser humano falho, é um Que ser você humano também que fica doente. adoece, né? Que não vai. Eu, ali mesmo no postinho, né? Quando Uhum. pouquíssimas vezes que eu não fui por algum problema de saúde, meus Como pacientes, assim? nossa, chegaram assim preocupados. Depois, você tá melhor, você precisa se cuidar, tira férias. Você tá trabalhando demais. Eles não achavam, eles não ficaram bravos, eles ficaram Sim. preocupados comigo, né? Por quê? Porque a forma que eu os trato, que eu incluo eles, que então não é algo que essa médica não veio, Uhum, uhum, né? Não foi assim nesse sentido, uhum, foi pelo contrário, foi um cuidado, né? Um abraço, né? Que é o que eu procuro fazer com eles, né? Que é o que eu procuro levar para eles. essa coisa do médico ficar doente aconteceu comigo assim. Eu tenho dois filhos, tenho a Maria Vitória, tem 18 anos, e tenho o Arthur, tem 13. E eu não podia ter filhos, não é? Eu tinha um problema chamado varicoceles, Uhum. e uma outra hora eu conto isso aí, foi uma questão espiritual que isso foi resolvido. Mas minha esposa ficou grávida. E nessa época eu morava em Panorama. E foi feito todo o procedimento, todo o pré-natal, tudo em Dracena. O médico dela, quando estava para
Estava marcado o parto, né? Já estava vendo que ia se tentar normal, mas com grande probabilidade de ser cesárea pela avaliação dele. E ele foi para um congresso. Só que ele nos avisou, deixou o telefone dele Uhum. e deixou um médico, né? Depois nós nos tornamos até amigos, porque ele também frequentava a igreja, tudo, nós começamos a conversar. Então ficou para ele fazer o parto. Então, de panorama, fiquei assustado, tem que ir, aquela coisa, tudo. Você planeja Uhum. de mil jeitos, mas na hora vai no susto e foi. No caminho, né? Os celulares ainda não pegavam tão bem, tudo. Ligamos, ó, avisa o doutor tal que a paciente está chegando. Ah, ele tá aqui. Fala, ai, que bom. Não, ele tá aqui internado. Ele tá com crise de rim. Aí a perna amoleceu. A esposa eu, fazendo errado, dirigindo e ligando, e a mulher aqui. E eu falei, mas meu Deus do céu, um médico, como é que é? Eu pensei comigo, ele não pode ter crise de rim. Como é que ele ousa? Ousa ter. Como que ele usa E isso? assim eu cheguei, aí chegamos lá, atenderam muito bem, aí ligaram para outra médica, a doutora Lígia veio, atendeu, nossa, fantástico, correu tudo bem. Mas ali que eu fiquei, falei, nossa, o médico ele também fica Fica doente. doente. Então o médico ele tem uma função muito diferenciada, mas é um ser humano que tem todas as dores, se Que entristece, se tem entristecer. raiva, tem alegria, que se chateia, que fica magoado com a má educação dos outros, que fica Uhum. alegre quando é bem tratado, né? A mãe, ser a mãe que sofre com as outras mães, como as outras mães, Como as com o outras filho, se mães. preocupa, Ixi, não é verdade? Então, com certeza. é muito boa essa fala sua para a população, né, entender realmente. E como você falou, eu acho que as pessoas estão entendendo mais isso, né? E Sim. acredito que isso faça com que a medicina fique mais acessível, porque se eu vejo você num pedestal muito alto, eu tenho receio de me abrir. E como você falou que você valoriza muito a anamnese, se eu esconder coisas, eu atrapalho o seu É. trabalho, né? E ele consegue aproximar mesmo, né? E eu acho que aqui em Flórida, assim, os médicos todos eles fazem muito isso, assim, de Sim, sim, aproximar. sim. Tem esse vínculo maior com o paciente. Isso é Uhum, muito bom. sim. Que o atendimento flui e a resolutividade é muito maior, né? Então, Muito bacana. Doutora, pensando, não vamos sair do nosso arraial de uhum, Flórida, pensando o Brasil e até o mundo, o Brasil está envelhecendo, não é assim, é, devido ao avanço da medicina, ao avanço sim. de outras áreas também da saúde, vejo muita questão dos estudos da educação física, da Uhum, fisioterapia, da nutrição, os estudos do sono, de tantas coisas que estão proporcionando que as pessoas tenham uma vida melhor, né? Uma uhum. vida mais longa e também o acesso aos prontos atendimentos quando se tem qualquer problema, não é? Então as pessoas estão vivendo mais. Contrapartida, as pessoas estão tendo menos filhos, as mulheres, uma boa parte, têm filhos mais É, tardiamente, tem um número menor, socialmente é colocado para a mulher ter menos filhos, não é? Quando você vê alguma mulher jovem, há dois, três filhos, nossa, não é, é? Então é. existe toda essa questão. E nós estamos é, passando para um país idoso, tá? Pensando nisso, como que a geriatria pensa e olha para esse panorama que se tem? O mais importante, né, do envelhecer é você envelhecer com autonomia. Ou O que seja, seria a autonomia? você ter a capacidade de cuidar de si, daquilo que é essencial para se manter vivo, né? Certo. É o que mais visa na geriatria. Você ter um idoso em que ele tem a capacidade de cuidar dele mesmo, né? De fazer as suas, que a gente chama de atividades básicas de vida Vida. diária, né? Tomar banho, comer, se vestir.
Isso são coisas que são necessárias para nós sermos seres humanos ativos, né? Uhum. Então, o idoso, quando ele tem autonomia, ele visando, né, assim, claro que para ele uma qualidade melhor, para a família uma qualidade muito melhor de cuidado e até pensando em gastos de saúde. É um idoso que não traz gastos, né, no serviço de Verdade. saúde, porque é um idoso que não vai ficar adoecendo, não está acamado, não vai ter múltiplas internações, é um idoso que vai tomar poucas medicações. Então é um ganho para todo mundo. Mas como que a gente faz isso? Como? Agora. Então fala sobre isso. Eu costumo falar para os meus O pacientes Danilo isso. precisa saber. Eu não, tá? Eu não preciso saber, não, viu? Você já viu que eu tô fora do peso, um monte de coisa, mas o Danilo precisa. Fala pro Danilo, então. Eu falo que o que a Deixa eu falar, gente. brincando assim, tem muito disso aí, as pessoas, como eu tô fazendo aqui, é importante, fala, mas o que tem que fazer não faz. Ah, sim. É o outro que tem que fazer. Inclusive os médicos, tá? Então, né? Eu não vou falar, deixa pra você falar. Porque eu vejo às vezes os médicos com algumas posturas, eu falei, não, mas não pode. Ele com essa atitude aqui, ele tá depondo quanto que ele faz, né? Mas tudo bem. Ah, eu costumo falar para os meus pacientes que a gente Ouça, Danilo, constrói anota, tá? agora o que É. a gente quer ser lá na frente. Uhum. Tratar doença não é difícil. Tratar doença não é difícil. Explique essa Não. frase. Você tem medicação para tudo. Hum, Não é difícil. O que que é difícil? Você promover saúde. é verdade. Não Porque a precisar de remédio. promoção da saúde, ela depende muito mais de você do que de mim, Sim, como profissional. sim. São meus hábitos, Porque né? eu vou falar pra você, você precisa comer bem, mas eu não vou estar na sua casa vendo como que tá seu Doutora, eu como prato. bem, doutora. Eu Você bem, precisa bem ir para a mal. academia, Ah, mas eu isso eu não faço, vou lá doutora. pegar na sua mão e falar, vamos para a Isso eu academia. faço. Você faz, Danilo, academia? Ai, viu, Danilo, tá bom. A gente precisa, isso assim, a promoção de saúde, tudo aquilo que fala de, ai, mas vai falar isso de novo, de, ai, tem que comer bem, tem que fazer atividade. Tem! Uhum. O que você construir hoje é o que você vai ser lá na frente. É claro que tem algumas coisas que acontecem em pessoas que são saudáveis, né? Que daí envolve parte de genética, de algumas doenças, né? Mas a chance é muito menor. Nós precisamos educar o nosso cérebro como? Com leitura. O celular, ele tem nos adoecido, Fala sobre isso. de deixar a gente o vício do celular atrapalhar o sono. Se você não tem uma boa noite de sono, você não é produtivo no outro dia. Tem mais risco de quedas, por exemplo, pensando em idoso, tem mais risco de queda porque o sono não foi adequado, pode dar desequilíbrio. Se o idoso cair, ele tem risco do quê? De uma Fratura. fratura. Se ele fraturar e às vezes ele ficar acamado, vai tirar a autonomia dele, pode levar a uma outra série de problemas. O celular faz você não pensar. Sim. A gente não precisa raciocinar com o celular. Ele vai te entregando e cada vez você quer mais, você quer mais, você quer mais. O seu cérebro vai ficando em atividade ali extrema. Quantas pessoas leem? Cada dia é muito pouco, né? Eu coloquei de prioridade para mim esse ano que eu vou ler a Bíblia. Eu Hum, comecei no dia 1º de janeiro. Tem dias que eu deito, assim, eu sempre procuro ser uma posição de muito respeito, ser o meu momento, mas tem dias que eu estou com o Wellington, o Ravi quer conversar, quer brincar, o que que eu faço? Eu deito na cama com eles, às vezes eles assistindo um filme. O que eu iria ficar com o meu celular fazendo uhum. assim, eu estou com a Bíblia, Que lendo. livro você tá lendo? Comecei em Gênesis, Começou em Gênesis Gênesis. e Mateus. Ah, tá. Você tá lendo E velho e Salmo. novo. De É, Salmo. Gênesis, Salmos e Mateus. Eu tenho um cronograma lá Ah, de tá. leitura por Por dia. dia, né? Eu já É, usei já.
Que legal. E aí eu comecei a Que fazer história? isso. Onde está em Gênesis, você lembra mais ou Já tá menos? em Jacó. Ah, em Jacó. É, Ah, legal, hein? bem A história de legal. Jacó é legal. E é apaixonante. Agora ele tá Brigando com, saindo com o sogro, brigando com o sogro, tá brigando querendo com o ir sogro. embora. Ah, que aí o sogro toda hora muda o Muda salário isso, dele, né? isso. Pra ele ir embora, tá Aham. nessa parte. Ah, Mas é muito assim, legal. é algo que eu coloquei porque eu queria mesmo crescer espiritualmente, entender mais, porque como eu disse, eu gosto muito de estudar e eu gosto de estudar tudo, não só na parte da medicina. Quando eu comecei a frequentar mais a igreja, Uhum. eu não é ser questionadora, mas é ser curiosa, né? De algumas falas que eu escutava, eu falava, mas eu queria entender isso melhor. Então eu comecei a buscar e aí assim veio pra mim sobre ler a Bíblia, que ser algo que Doutora, vai me é assim, engrandecer. eu vejo assim, de qualquer meio cristão, né, existe várias vertentes do Uhum. cristianismo, né? E eu não gosto de polêmicas. Sim, Se quiser sim. conversar, vamos conversar sobre tudo, mas sempre no respeito, Sim, sim, né? com Eu tenho certeza. algumas visões, o outro tem, eu respeito tudo. Se a gente não se respeitar, eu paro a conversa e nós vamos embora, né? Isso. Mas algo que é comum aos cristãos é a Bíblia. E assim, a leitura da Bíblia, ela, como se diz, ela abre todos os olhos, ela tira todas as dúvidas, ela desvenda assim questões que você não sabe, né? Tem um versículo no livro de Salmos que fala: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que profundidade. Uhum. Lâmpada. Então pensa no salmista, né? Durante a noite uma lâmpada, era uma lamparina. Então, para não Uhum. cair, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, caminho, jornada, vida. Então, assim, e eu costumo dizer da Bíblia algo assim: eu não vejo que uma mentira ela viva por muito tempo. Uhum. E pode procurar, não tem livro mais combatido, mais perseguido, mais odiado, mais questionado, mais tudo é a Bíblia. Então, se ela não fizesse algo de positivo na humanidade, ela não estaria até aí hoje e com a pujança que ela está. Então, É. continue lendo a Bíblia. Não, com certeza. Eu só tenho a ganhar e eu não tenho dúvidas disso, assim, que tudo que eu tenho ganhado na minha vida Uhum. pela minha conversão. Você viu, Danilo, por que eu não gosto de. Vamos combinar o que a gente vai conversar? Né? Você A é que doutora, fica de a tudo, doutora né? perguntou, mas do que nós vamos conversar? Eu falei, doutora, chega lá, a gente senta e conversa. É uma conversa, né? É, Se eu chegasse e falar assim, ó, nós vamos falar sobre a Bíblia. Ok, vou lá não. Mas quando flui assim é é gostoso, né? gostoso, É bem é. gostoso. E eu até, uma coisa, pensando na questão da medicina, da geriatria. Muitas pessoas perguntam, falam, o que você diria do Alzheimer? O que se pode falar? Porque é tantas coisas e tantos pacientes, tantas famílias sofrendo. É realmente uma doença que É, judia muito da família, do paciente, né? O que isso. que você Lembrar poderia dizer? assim que o Alzheimer, ele é um dos diagnósticos amplos da demência, né? Certo. Ele entra que Você as pode falar os doenças outros? demenciais, tem demência vascular, demência na doença de Parkinson, demência de Alzheimer e tem outros diagnósticos diferenciais, né? Além de outras demências também que são menos comuns, essas são as mais, Uhum. mas que podem simular, né? Como, por exemplo, a depressão. A depressão ela faz parte do diagnóstico diferencial de um paciente demenciado, né? Certo. E como eu disse lá no começo, né? A gente esquece que idoso ele também pode ficar triste, Uhum. ele também pode trazer feridas emocionais lá de trás que não foram resolvidas e que por uma questão cultural, não tem depressão. Eu Porque tive ainda uma tem muito paciente disso, né? Eu tive uma paciente, posso falar isso preservando todas as questões éticas, mas eu falo isso para abrir os olhos da pessoa, né? Ela tinha mais de 70 e no consultório da psicologia que ela veio falar,
do abuso que ela sofreu na infância por um vizinho. Ela nunca falou pra ninguém. Imagina as dores que ela E trouxe. aí, toda a vivência dela, toda a história dela estava vinculado a esse trauma, não é mal resolvido, não resolvido, Não resolvido. né? Então, eu sei que depois ela pôde ter uma elaboração dessa situação e ter uma vida mais positiva. Não totalmente, porque algumas coisas estavam enraizadas. Mas, puxa vida, o meu questionamento exatamente, eu tinha 76 anos. Isso aconteceu aos 9 anos. Por que demorou tanto? Por outro lado, falou, que bom que ainda ela teve tempo de falar. De falar. Né? Mas você Porque percebe que mas passa muito por isso, pela pela cultura. cultura. Não, ele não tem voz, ele não Eu precisa. mesmo, quando eu indico, né, o tratamento com terapia, porque faz parte, né, Sim, não só sim. no quadro de depressão, mas também até nas doenças demenciais, é Uhum, importante que o paciente acompanhe com terapia, que eu sugiro passar com psiquiatra também. uhum. É muito difícil a aceitação. Às vezes até os filhos falam, ai, ele acha que é médico de louco, não vai? Porque tem essa Tem. cultura ainda, então isso a gente precisa quebrar. Eu, como sempre converso com os pacientes querendo saber a história, isso já me ajuda bastante, porque a história de vida do paciente Uhum. me faz chegar também no diagnóstico. Mas eu sempre conto também da minha vida, né? E hoje eu não tenho problema nenhum em falar que eu passei por um processo de depressão muito grave, Você muito, teve. muito grave, com coisas muito graves, e eu fiz um acompanhamento com um psiquiatra que eu faço até hoje, Uhum. terapia que eu faço até hoje. Nossa, Danila, a doutora vai no psiquiatra. Nossa, Danila, ela vai no psicólogo. Gente! Ih, gente, ó. É, quem se cuida, é isso, ela se cuida. Você não vai no dentista? Ela vai no psiquiatra, Sim. precisou. Você não vai no ortopedista, no fisioterapeuta, no nutricionista? Ué, pronto. E eu sempre uso isso, Que né? legal. Que para os meus pacientes, eu dou o meu testemunho de vida, do Uhum. que aconteceu comigo, de quando eu busquei ajuda, de como estou hoje. Nossa, mas você vai no psiquiatra, vai no E psicólogo e tá lendo a Bíblia e tá na igreja? Não, menina, você tá com algum problema. Você vai ouvir alguém falar isso de você. Ah, sim, só isso eles Jesus falam. é suficiente, só a igreja é Eles suficiente. falam, às vezes, mas você passou por isso, mas você tá sempre sorrindo. Então, né? E aí que tá, né? E realmente, eu sempre sorri muito, Uhum, mas. E eu uso isso e eu acabo, às vezes, convencendo, né, o paciente da importância do acompanhamento, não é ali só comigo, pelo contrário, outros uhum, profissionais, uhum, às vezes são muito mais importantes naquele momento e que vai trazer um grande conforto para o paciente. Em relação às demências, como a gente estava falando, né? A uhum. demência de Alzheimer, que é a mais falada, né? Sim. É uma doença neurodegenerativa, é uma doença progressiva, não tem tratamento curativo, agora que saiu ainda, mas ainda tá uma medicação aí nova que promete Eu li algumas alguma coisa coisas, sobre isso, tem aí mas a é bem promessa novo de. É ainda, muito né? novo, mas os tratamentos que existem são tratamentos para evitar a progressão mais rápida da doença, então para trazer uma qualidade de vida melhor. Porque qual que é a intenção das terapias, dos tratamentos, tudo? É que o paciente mantenha o máximo de autonomia possível, né? Então, que o paciente ele consiga cuidar de si, que ele tenha uma vida dentro das suas limitações o mais saudável possível. Mas é uma doença que traz grandes prejuízos, não só para o paciente, como para os cuidadores, que também devem ser olhados, porque o cuidador Quem cuida de quem cuida, né? ele chega com uma carga de exaustão gigantesca. E se ele não estiver bem, ele não Há vai muitos cuidar bem. casos, né? Eu já li muito de quando é um casal, um está muito adoecido e aí termina partindo, logo o outro ou adoece ou até termina morrendo, né? O que segurava ele Era o era cuidar, cuidado, mas estava exigindo muito dele, né? Uhum. Dele ou dela, né? Então é uma doença que vai trazer um grande prejuízo, sim, para a família. Então a família não é só o doente que precisa ser olhado, né? É a família como um todo, né?
eu sempre questiono quem cuida, quem fica, quem que é o principal, porque tem isso, tem quem que é o principal cuidador, que é aquele que fornece mais cuidados ali Uhum. num período maior e tudo, porque você tem que olhar para aquela pessoa e ver como ela está, como o emocional dela está para cuidar, né, do paciente. E se for preciso, direcioná-lo também para um atendimento, para Entendi. um acompanhamento, porque é preciso. Uhum. Tem que ter paciência, a gente fala isso, mas assim, só quem vive sabe o quão é difícil em alguns momentos. Mas tudo que é explicado, que é falado, tudo que é estudado, é mais fácil. Dá Então, para se se você digerir, né? tem um diagnóstico e você é sincero em dizer tudo que é provável de acontecer, porque cada paciente é único, tem pacientes que não Sim. vão levar a acontecer determinadas coisas. Pode ter a fase que está mais agressivo, mais agitado, mais dependente. Uhum. Se você explica tudo isso para a família e para o paciente também, porque isso é uma coisa que eu tenho em mim, que o paciente ele tem sim que saber o que ele tem. Porque ele tem sim, ainda Tem mais gente o que é contra paciente que é isso, né? contra. Saber o que ele tem. Ele tem direito de Não é saber. direito dele, né? Então, se você explica tudo, a família ela se prepara, porque tem famílias que assim, que se preparam, que estudam, que Uhum. vão procurar saber. Sim. Até tem, eu não vou, eu posso até te passar depois o nome, porque agora eu não vou Uhum. lembrar. O doutor Alessandro Jacinto, Sim. ele escreveu um livro com a ajuda de uma filha de uma paciente dele, quando ele morava em São Paulo. Até peço desculpa se ele escutasse eu falar alguma coisa, informação errada. Mas é para cuidadores. Ele tem um grupo, né, Voltado, doutor? tem. Ele faz um Eu grupo que tive reúne os isso. cuidadores. Eu achei É maravilhoso. de uma Ele tem, sutileza. assim, ele tem uma experiência no quadro de demências espetacular. Eu falo que eu me inspiro muito nele. E eu tive a oportunidade de ir nesse grupo, ele me convidou, foi assim, é espetacular. E ele fez esse livro, um dia ele até partilhou comigo que foi exatamente porque essa filha mostrou que não tinha muitas. Ela não encontrou muitos materiais falando sobre a parte dos cuidadores, de como o cuidador tem que agir. Entendeu? Uhum. Assim, do que é dos cuidados do paciente demenciado. E acho que ela era uma jornalista, tudo. Então, em conjunto ali, os dois, assim, Entendi. com relatos, ele fez esse livro. Que legal. É bem, bem legal mesmo, assim. Um dia a gente conversou, ele me falou, eu falei, nossa, fantástico, né? Você sabe se esse livro vem de algum lugar? Vende sim, que eu até falei Ah, pra ele. Danilo, o doutor é Fernando Jacinto, né? Alessandro. Fernando Jacinto é o pai, né? Isso. É o Depois tio, é o tio, né? tio, Isso, é o tio, perdão, tá? Então tenta achar aí, Danilo. Danilo ele é fuçado, viu? Talvez ele tenha aí, tá? Mas que importante é isso, né? Essa situação. O Danilo, quando você tá achando aí, tem um vídeo que até eu pedi para você guardar ele. Não sei se você já viu, eu gosto muito desse vídeo. É uma bailarina que ela tem Alzheimer. Você já viu esse vídeo já? Não. E ela ouve as músicas que ela dançava. E aí ela começa a fazer os movimentos. Ela tinha esquecido tudo que ela fazia. Olha as mãos dela. Olha ela.
Eu acho que é um documentário da BBC e eu gosto muito desse vídeo, né? E Porque eu olhar a também. sua história, né? Aí é esse daí mesmo, Ah, ó. Danilo, é esse aí mesmo? Esse daí. A doença e seus cuidados, Seus né? cuidados, isso. Entendi. Foi escrito por história de pacientes, amigos. Uhum, É muito rico, assim, vale muito a pena. Aí, entendi. Marisa Folgato, Alessandro Ferrari Jacinto. muito, muito Interessante. Tá de aí. uma Deixa no riqueza. card aí, a gente não ganha nada por isso, é só para divulgar É, e realmente mesmo, é de né? uma grande riqueza, assim, para Uma linguagem familiares, acessível. acessível. Foi exatamente isso que eles buscaram, para A que pessoa, pessoas comuns, o público geral pode isso, ler. geral, pode ler e entender, né? Então, quem tem, né, a familiar em casa que está precisando de ajuda, né, que tem um diagnóstico de uma demência, é de uma riqueza. Entendi. Né? E você falou que trabalha, tudo, trabalha na saúde pública. Como você enxerga o SUS, o Sistema Único de Saúde? Qual a sua visão sobre ele? Eu acho que as pessoas não sabem usar o SUS. Eu Eu também penso acho. assim, Eu também acho. que nós temos uma riqueza Muito grande. muito grande, que comparada a Era outros legal você países. falar sobre isso, porque quando o SUS estava começando, estava engatinhando, a lei do SUS é de 80, Uhum, 1980. E havia alguns problemas, mas mesmo os problemas que existiam já eram melhor. Com aqueles problemas que existiam já é melhor que tinha antes, que não tinha nada. é, Não é verdade, é. né? E assim, nós seres humanos temos uma coisa assim. A notícia boa, ela é aquele ovo naquela frigideira nova de Teflon. Ela escorrega, vai Uhum. embora. A notícia ruim é igual o carrapicho, gruda, você vai tentar tirar, você se machuca. Então é importante pessoas como você falar para as pessoas que, peraí, gente, não é bem assim as coisas, não é? O SUS é muito bom, Ele é ele é muito bom. excelente, tá bom? Ele é muito Fala um bom. Ele pouco só é sobre isso. mal utilizado por nós. Sim, E por nós, eu incluo também os profissionais da sim. saúde, que também não sabem utilizar. Porque às Os vezes recursos que o SUS não oferece estuda com com profundidade, né? profundidade aquilo que é. Então, assim, e hoje se tem muito medo, né? Eu vou até trazer aqui um vídeo que eu vi no Instagram de uma mulher, ela fazia uma filmagem da filha que estava há um mês com uma dor abdominal e que ela falava que ela já tinha ido diversas vezes no hospital e que não tinham pedido os exames necessários, os exames que ela julgava necessário. Consultada no doutor Google. Isso num serviço de emergência. Uhum, Nitidamente, nas imagens, a criança está pulando, está sorrindo, está comendo. Isso ela mesmo gravando. uhum. E ela falava que os médicos, né, tinham atendido, tinham examinado, mas não pediu os exames necessários. E que dela fez um escândalo, ligou o celular e que daí então ela estava sendo transferida para um lugar em que a filha dela ia fazer um ultrassom e uma tomografia. E aí passa e depois questionam o que era, né? Se chegou no diagnóstico. Ela falou que não tinha dado nada os exames e que a orientação foi que ambulatorialmente ela Uhum. investigasse. Então ainda até É, brincaram, falaram assim, ou seja, o primeiro vai no médico estava postinho, certo, era do postinho da postinho. saúde. Entendeu? Então, assim, às vezes os pacientes eles também forçam determinadas coisas, Sim, e aí você com medo de exposição, com medo de agressão, porque quantas notícias a gente vê aí que médico é agredido, que profissional da enfermagem é sim. E agredido, agora esse ano teve um negócio que eu achei um absurdo, assim, políticos, né, invadindo o consultório e médico, filmando filmando, isso. questionando sala amarela, sala vermelha, né, que é o protocolo de Manchester, né? A pessoa não tem noção, falou, Exato, que você gente, não consegue exercer a sua, você trabalha com medo. Então, assim, essa é um exemplo que eu vi porque eu achei assim, um absurdo. Foi até uma advogada que postou e ela tava colocando, né, das defesas que ela falou assim, como que ela utilizou todos os recursos de uma forma inadequada, que um paciente que realmente precisa voltou lá para trás da fila porque ela quis, e sem contar a exposição que ela colocou a filha dela uhum, para um exame de contraste, uma sem radiação, necessidade. sem nenhuma
verdade. Então, assim, os usuários fazem mau uso de um sistema que tem tudo para ser maravilhoso e os próprios profissionais, Também, talvez por desconhecimento, por né? desconhecimento. Eu vejo, por exemplo, medicação, né? Quanta medicação perdida, gente. As Quanta pessoas, não é medicação. assim, vai lá, aí receita, esse é remédio do posto mesmo, não, Posso não pegar lá, posso posso. pegar lá. Gente, E quando você não passa alguma determinada coisa porque não sim, tem indicação. Ah, eu é isso, quero porque não tem, antibiótico, mas não não precisa, não tem. precisa. Eu agora, talvez assim, por ser mesmo, estar aqui há um certo tempo, pelos meus pacientes serem os mesmos pacientes, Adquiriu confiança. confiança. Então, se eu falar, eles Uhum, acatam, eles entendem. Não, doutor, eu confio em você e tudo, então acaba sendo mais fácil. uhum. Mas é difícil. Quantas vezes assim você explica e a pessoa não entende, ela quer o que ela quer e você tem que sair, sim, como. Eu falo que não é sair como chata, né? Eu falo que é sair. Eu sempre falo, eu estou respaldada naquilo que eu estou fazendo. Você pode me olhar hoje como chata, mas um dia você vai me agradecer por eu estar cuidando da sua saúde. E é isso. Então, não é não, que eu não achar que é viável, não vou passar. Em idoso, a gente faz a desprescrição. Como é isso? Você tira a medicação Ah, desnecessária. entendi. Entendeu? As pessoas ficam assim, eu não sei. Eu tenho pacientes que às vezes fica triste porque tá fazendo o combo, né, da psiquiatria ou do Uhum. neuro junto com a terapia e graças a Deus tá vindo ocorrendo uma evolução e vai tirando o remédio, né? Eu falei, Né? que bom. Não que quando vai colocar o remédio também é ruim, não é isso. Não, mas É bom também tem porque que aí ter uma achou um remédio que dá certo, entendeu? indicação Mas precisa, precisa. remédio é sempre bom, Isso. mas quando se precisa, se Quando não precisa. precisa. Todos os meus pacientes eu E, e reavalio tem, e medicações. tem essa questão assim, né, nos idosos, assim, tomar o remédio porque é a irmã, porque é a tia, porque é o Ixi, vizinho. com certeza. E chás é uma coisa que eu tenho que pesquisar. Ó, a vozinha tá Tomando chá. tomando um chazinho. Você imagina o chazinho que tem aqui, tá? Eu tomei um chá de alguma coisa Eu e no falo assim outro pra eles, doutora, eu dia falo assim, eles falam assim, é natural, porque também chega, né? Aqui falando. Eu falei, então, veneno de cobra é super natural. E mata. me mata. Tem coisa mais natural que veneno E de aí eu tenho que cobra. pesquisar. E eu falo assim, olha, eu não conheço esse chá, eu vou ter que pesquisar. E eu abro o computador e vou pesquisar pra ver o que é, porque tem uns que eu realmente Não, não conheço. e sai. Tem alguns que tem plantações em casa, um monte. Você é chá disso, chá daquilo, outro, chá não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Então tem assim, tem até isso, né? Porque coisas que acham que é inofensiva, né? E tem medicações que são perigosíssimas, né, para idoso, né? Você pensar Deixa eu em te fazer uma pergunta, me anti-inflamatório. surgiu agora. A cannabis tem uso na geriatria ou não? Uhum. Tem, com Então vai poder certeza. falar, então fala assim, vou perguntar. Eu não tenho Não, experiência, sim. assim, mas eu sei de pacientes, sim, principalmente em demência. Ah, então a cannabis pode usar. Pacientes com demência, tem. E, Pacientes oncológicos. entendi. Um exemplo, a minha tia mesmo, Fabiana, nós utilizamos nela e nós tivemos, assim, E tem tido uma uma boa. resposta excelente no quadro de dor dela, de sono. Eu não tenho experiência Certo. na administração, então, assim, o que eu tenho de experiência foi que já conversei com o doutor Alessandro, ele tem alguns pacientes que já fizeram uso e que tiveram bons resultados, né? Em algumas fases da demência, o paciente fica muito agitado, muito agressivo e que já foi utilizado diversas medicações e com os efeitos colaterais às vezes não foi possível manter, então aí com o canabidiol acabou tendo Isso, o nome certo, cannabidiol, isso. uma Né? resposta um pouco melhor. Eu corrigindo, canabidiol, tá? Cannabis não, cannabidiol. Obrigado, doutora. Né? Ah, tá. Então, assim, é algo que está sendo promissor, então. Nós, na nossa família, nessa experiência com a minha tia,
foi muito proveitosa. Ela teve assim, ela tinha momentos em que ela tinha muitas dores e que as medicações analgésicas traziam efeitos colaterais para ela muito importantes. Então, entramos com canabidiol e ela teve um controle de dor muito bom. Entendi, entendi. E assim, existe uma vertente na doutora Samara que quer ir mais para a questão da docência, ensino superior, ou quer ficar mesmo como a doutora na consulta, cuidando, ou vai levar os dois, porque você é professora universitária. Há Por enquanto, eu acredito que vai ser os os dois. dois. Mas, assim, eu estou me familiarizando mais em consultório, porque isso para mim é algo novo, assim como a docência também, né? Uhum, Porque eu sei que em determinado momento a vida vai me levar mais para o consultório. entendi. Eu sinto isso, né? Não por questões de não gostar da docência, mas eu acredito que por quando for ficando mais velha, né? E talvez eu preferia ficar mais aqui. Entendi. Às vezes de pegar a pista, tudo. Então eu sei que a vida vai me levar para esse caminho. Uhum, Mas agora, a princípio, eu amo lecionar, me encontrei ali. Ensinar é muito maravilhoso e me faz estudar, me faz querer aprender mais. Então tem sido muito uma O experiência que muito você boa. falaria para um jovem, por exemplo, agora, ontem terminou as inscrições, não as inscrições, eram as inscrições, o último dia de colocar as suas opções no SISU, que é o sistema é, de entrar nas universidades públicas, e a grande busca são os cursos de De medicina. medicina. Tá. Então ali uma loucura, né? Eu tenho, minha filha tem 18 anos, então ela está nessa época de vestibular, então Uhum. eu comecei a acompanhar mais profundamente. Acompanhava isso quando era professor e tinha parado. O que você falaria para um jovem que almeja ser médico? O que que uma moça, um rapaz, ou até mesmo alguém, né, lá da terceira idade? Eu tenho um amigo dos seus 60 anos ou mais e está fazendo medicina, né? O que você falaria para essa pessoa que está começando, que tem a ideia de começar a medicina? Que realmente ame o que vai fazer. Que realmente ama. Porque tem-se uma visão financeira da Eu medicina, não né? quis perguntar isso por não achar meio deselegante, né? Mas já que você tocou no assunto, não, fazer médico para eu ficar Para eu rico. ficar rico, exatamente. Mas você vai lidar com vidas. Você vai conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro? Então, né? Então O tem que duro que tem realmente uns que falam amar. assim, eu Eu consigo. consigo, é. Aí dá Aí medo. vai muito do caráter da pessoa, né? Tem coisas que não é a faculdade, não é um Não, professor, não é a vida é a mesmo que vida. vai acabar mostrando, infelizmente, né? Uhum. E então, meu primeiro conselho é isso, é ame o que você vai fazer. Porque você vai ter que fazer pelo resto da vida e vai ter que fazer o quê? Estudar. Ah, eu não aguento mais estudar. Quando falam isso lá, assim, às vezes os Uhum. alunos, né? Ah, eu tô cansado, não Muda de aguento mais curso. estudar. Muda Falei, eu de estudo curso. até hoje. E eu estudo. Porque é isso, eu tô cuidando de vidas. A gente Sim, precisa estar em atualização constante. entendi. Então tem que amar o que faz, sim. E você percebe como professora que esse público é grande a quantidade de pessoas que vão estudar medicina e realmente amam, ou tem algum lá no meio que está perdido? Ah, eu acho que em todos os Todos têm, lugares né? tem, né? Tem alguém É. ali no meio, talvez com essa E tem visão, ou uma porque diferença, né, assim, de fazer. Tem gente que a gente fala, tem gente que faz medicina e tem gente que quer ser médico, né? o que seria isso? O que eu faço? Eu faço curso porque eu tenho condições, ou porque é É uma status, né? vontade do meu pai, da minha O sonho deles, mãe, o né? sonho deles, e tem porque eu quero ser médico. Isso na minha época tinha, né? Na minha sala, né? Na faculdade que eu fiz, tinha muito disso. E é importante você dizer isso, porque a hora que eu estou, ou você, como você falou de várias situações, em que Uhum, você e os seus familiares eram os pacientes, é, não é? Como é que vai estar, né? exato. Porque
Eu estive à frente da instituição aqui da Santa Casa, era o provedor, e eu sempre falava, né, para todo mundo, seja a pessoa que cuida da limpeza, ao médico, né, o Dr. Wellington, o nosso diretor clínico, essa questão, nós precisamos cuidar bem, porque um dia, ou aqui em outro lugar, alguém vai estar cuidando da gente ou de Sim, um familiar nosso. sim, com Então, certeza. não tem jeito, ou senão, pede para sair. É É, mais bonito. é. Fala, não dou conta. Não é feio dizer, eu não dou Eu conta. não dou Sai, conta. né? Exatamente. Não é feio, eu não acho feio. Fala, ó, isso eu não dou conta, Não é pra mim. né? Não é para mim. E Ponto, sai, ponto. deixa para outro. Eu sei que, assim, igual os meus irmãos, eles jamais conseguiriam fazer. E tudo bem, E tá tudo bem. né? Todo mundo querer ser médico, não dá certo, né? Tá tudo bem. Né? E é o perfil de cada pessoa. Uhum, entendi. Bacana. Isso. Doutora, que prazer, que fala gostosa, que conversa agradável demais. Suas últimas considerações, se quiser deixar, Danilo, coloca ali a imagem ali da, das informações dela. Se você quiser deixar o seu Instagram, onde você Uhum. atende, fique à vontade, tá? Eu agradeço o convite. Desculpa se eu falei muito, Não, eu amo quando fala muito. que eu gosto de conversar. Foi muito gostoso mesmo, oportunidade incrível. E eu atendo aqui na Clínica Corpus, aqui em Flórida, e em Pacaembu eu atendo na Clínica Equilíbrio. Uhum. Trabalho no posto de saúde aqui e tô Qual dia está lecionando. no posto de Agora saúde? eu tô de quinta e sexta. Quinta e sexta. Entendi. E tô lecionando na FAI, se Deus quiser. Agora no próximo mês estamos retornando. Que legal. O telefone Isso, da Clínica Corpus tem, ali é isso tem. 3581-1256 ou 997-35-3114. Na Clínica Equilíbrio, em Pacaembu, é 3862-2268 e o celular 98150-0861. Tá Isso. bom? Obrigado, Muito doutora. obrigada. Doutora Samara Colpas. Ah, tô falando assim, todo nome eu vou dar, tenho dificuldade. Agora que ficou melhor, Danilo. Obrigado, tá? Obrigado, doutora. Muito Muito obrigada. obrigado pela sua generosidade, pela sua humanidade, pela sua simplicidade. Muito obrigada. E me impactou muito a sua posição de fé, de espiritualidade. Continue assim, Obrigada. continue lendo a Bíblia. Ano que vem a gente conversa de novo. Conversar Leu a sobre a Bíblia? Bíblia. A gente faz um podcast sobre a leitura da Bíblia. Tem cada história muito bacana. Tem uma história lá na Bíblia que ela é bem curtinha, que é a oração de Jabes. É muito legal. Só para deixar um desejo dela fazer essa Sim. leitura, tá bom? Você que nos assiste, muito obrigado de ter ficado até aqui. Esse é o Carvalho Cast Podcast, uma idealização da Clínica Carvalho e da DLB Soluções e Tecnologia. Tem o apoio do Escritório de Contabilidade de Adamantina, do nosso amigo Elton e do Tiago, e que as informações desta maneira que conversamos aqui, bem solta, bem descontraída, possa ajudar você a alguma área da sua vida, você melhorar de vida. A mim melhorou, eu realmente tenho que cuidar de comer bem. Meu Deus do céu. Todo profissional de saúde que vem aqui fala isso para mim. Então, eu vou ter que entrar nessa situação, não é? Se eu quero lá na frente estar bem, tem que preparar para hoje, né? Que realmente você possa ter uma vida boa, agradável, saudável e, como nós conversamos muito aqui, que Deus seja o centro da sua vida. Deus te abençoe.